Caio Mendes nunca conseguiu esquecer a noite em que saiu da fazenda Bela Vista carregando apenas uma mochila rasgada, algumas roupas velhas e a sensação esmagadora de que sua vida havia acabado antes mesmo de realmente começar. A chuva caía pesada sobre a estrada de terra enquanto ele caminhava sem direção, ouvindo os gritos do tio Álvaro ecoarem atrás do portão principal como se cada palavra tivesse sido pensada para destruir qualquer pedaço de dignidade que ainda restasse dentro dele. Você não pertence mais a essa família, o homem gritava sem demonstrar o menor arrependimento. Nunca mais volte aqui. Na época, Caio tinha acabado de completar 18 anos. Não possuía dinheiro, não possuía amigos fora da fazenda e muito menos entendia por que tudo havia desmoronado tão rápido. Durante anos suportou humilhações, agressões verbais e um tratamento frio vindo do tio, mas algo mudou drasticamente nos meses anteriores à sua expulsão. Álvaro passou a observá-lo de maneira diferente. Mais tensa. Mais agressiva. Como se o simples fato de Caio existir começasse a representar algum tipo de ameaça impossível de controlar. E isso nunca fez sentido para ele. Até porque, durante toda a infância, tentou apenas sobreviver dentro daquela casa onde silêncio parecia valer mais do que afeto. A fazenda Bela Vista ficava isolada no interior, cercada por quilômetros de mata fechada, plantações antigas e estradas quase abandonadas. Era um lugar bonito visto de longe. Grande. Tradicional. Respeitado pelas cidades vizinhas. Mas para quem vivia ali dentro existia algo estranho na propriedade, algo difícil de explicar para quem nunca atravessou os corredores daquela casa durante a madrugada ou observou os funcionários interrompendo conversas quando determinados assuntos surgiam perto demais. Caio cresceu sentindo isso sem conseguir nomear exatamente o que era. Um peso invisível pairava sobre aquele lugar. Um medo silencioso que parecia existir antes mesmo de seu nascimento. Seus pais morreram quando ele tinha apenas 7 anos. Pelo menos era isso que lhe disseram. Segundo Álvaro, um acidente de carro numa estrada próxima tirou a vida dos dois numa noite chuvosa. Nunca mostraram fotografias do acidente. Nunca permitiram perguntas longas. Toda vez que tentava tocar no assunto, o tio encerrava a conversa imediatamente ou explodia de raiva sem motivo aparente. Ainda assim, quando criança, Caio acreditava. Crianças precisam acreditar nos adultos para sobreviver emocionalmente. E durante muitos anos ele tentou aceitar aquela versão sem questionar. Depois da morte dos pais, passou a viver definitivamente na fazenda sob os cuidados do tio e da tia Marta. Mas cuidados nunca foi exatamente a palavra certa. Marta era silenciosa demais, como alguém que aprenderá a sobreviver evitando conflitos. Álvaro, por outro lado, parecia carregar uma irritação constante sempre que olhava para o sobrinho. Não importava o quanto Caio trabalhasse ou obedecesse. Nada parecia suficiente. Os erros pequenos recebiam punições enormes. As perguntas simples viravam discussões violentas. E existia algo ainda mais estranho. O tio evitava qualquer assunto relacionado ao passado da família. Fotografias antigas desapareceram da casa. Certos cômodos permaneciam trancados. Algumas áreas da fazenda eram proibidas sem explicação clara. Quando tinha 11 anos, Caio encontrou por acaso uma caixa de madeira escondida no sótão da casa principal. Dentro havia fotografias antigas dos pais, jornais velhos e documentos amarelados pelo tempo. Mas antes que pudesse examinar tudo direito, Álvaro apareceu completamente transtornado. Arrancou a caixa de suas mãos, queimou os papéis na mesma noite e passou semanas tratando o sobrinho com uma hostilidade ainda pior do que o normal. Naquela época, Caio não entendia por que o tio parecia tão desesperado para esconder qualquer lembrança do passado. Hoje, muitos anos depois, perceberia que aquele foi o primeiro sinal claro de que havia alguma coisa profundamente errada na história de sua família. Conforme crescia, começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Funcionários antigos evitavam olhar diretamente para ele quando o assunto envolvia seus pais. Alguns pareciam sentir pena. Outros demonstravam medo genuíno. Havia também um antigo galpão abandonado no extremo norte da fazenda. Uma construção enorme, antiga e parcialmente destruída pelo tempo.
Oficialmente diziam que o lugar estava condenado e prestes a desabar, mas isso nunca convenceu Caio completamente. Porque ninguém apenas evitava o galpão. As pessoas tinham medo real daquele lugar. Funcionários desviavam o caminho ao passar perto. Os cachorros latiam constantemente naquela direção durante a noite. E Álvaro demonstrava uma irritação imediata sempre que alguém mencionava a construção perto dele. Certa vez, quando Caio tinha 15 anos, ouviu dois empregados conversando baixinho perto do curral. Um deles comentou que o velho Henrique levou segredos demais para o túmulo. O outro respondeu rapidamente para calarem a boca antes que Álvaro escutasse. Quando Caio perguntou quem era Henrique, ambos ficaram em silêncio absoluto. Mais tarde descobriria que Henrique era seu avô. Um homem praticamente apagado da história oficial da família. Não existiam retratos dele na casa. Não existiam histórias sobre ele durante os almoços. Era como se nunca tivesse existido. E isso despertava em Caio uma curiosidade crescente que apenas aumentava com o passar dos anos. Aos 17, começou a investigar sozinho. Aproveitava madrugadas silenciosas para explorar áreas antigas da fazenda, observava conversas interrompidas e prestava atenção em detalhes que antes ignorava. Foi então que encontrou algo que mudaria tudo. Numa noite abafada de verão, enquanto procurava ferramentas no depósito antigo atrás do galpão abandonado, descobriu uma pequena porta escondida parcialmente sob tábuas velhas e ferrugem. Parecia levar para algum tipo de subterrâneo. Antes que pudesse abrir completamente, ouviu passos rápidos atrás dele. Álvaro surgiu furioso. Tão furioso que Caio recuou imediatamente. O tio o agarrou pela camisa com força brutal e perguntou o que exatamente estava procurando ali. Havia pânico real nos olhos dele. Não apenas raiva. Pânico. Naquela noite, Álvaro bebeu até tarde enquanto discutia baixinho com Marta na cozinha. Caio ouviu apenas fragmentos da conversa. Ele está começando a perceber. Igual ao pai. Isso não pode acontecer outra vez. As frases ficaram ecoando na cabeça dele durante semanas. Porque pela primeira vez começou a suspeitar que sua expulsão talvez estivesse sendo preparada muito antes de qualquer briga acontecer. Nos meses seguintes, a vigilância aumentou. Álvaro passou a controlar horários, limitar onde Caio podia andar e até impedir certas conversas com funcionários antigos. Quanto mais o sobrinho fazia perguntas, mais agressivo o tio se tornava. E então aconteceu a noite que destruiu tudo. Marcelo, filho mais velho de Álvaro, chegou bêbado à fazenda depois de uma festa na cidade. Sempre odiou Caio por motivos que ele jamais compreendeu completamente. Talvez inveja. Talvez medo. Talvez apenas o reflexo do próprio pai. Os dois começaram a discutir durante o jantar por causa de assunto banal envolvendo o trabalho na plantação. A discussão cresceu rápido demais. Marcelo empurrou Caio. Caio reagiu. Uma cadeira caiu no chão. Marta começou a gritar. E então Álvaro explodiu. Mas não como alguém tentando separar uma briga comum. Havia algo desesperado na reação dele. Algo quase calculado. Gritou que Caio era ingrato, perigoso e amaldiçoado. Disse que o sobrinho destruía tudo ao redor igual ao pai. E antes que qualquer explicação fosse possível, ordenou que ele fosse embora imediatamente. A mochila já estava pronta no corredor. Isso nunca saiu da cabeça de Caio. Como a mochila podia já estar pronta? Como as roupas já estavam separadas? Hoje ele entendia, aquela expulsão foi planejada. A briga apenas ofereceu a desculpa perfeita. Naquela madrugada chuvosa, Caio deixou a fazenda Bela Vista acreditando que jamais pisaria ali novamente. E durante anos tentou realmente esquecer tudo. Trabalhou em oficinas mecânicas, dormiu em quartos baratos, passou fome nos primeiros tempos e lentamente construiu uma vida simples numa cidade distante. Nunca se casou. Nunca criou raízes profundas em lugar nenhum. Parte dele sempre carregava o peso daquele passado mal resolvido. Principalmente porque as perguntas nunca desapareceram completamente. O que o tio escondia? Por que seus pais pareciam um assunto proibido? E principalmente,
Por que Álvaro demonstrava tanto medo quando Caio se aproximava do passado da família? Os anos passaram. 15 anos. E então, numa manhã comum de terça-feira, tudo voltou. Caio trabalhava debaixo de um caminhão numa oficina quando recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado demorou alguns segundos para ser reconhecida. Era Marta. Muito mais velha, cansada e hesitante. Ela parecia nervosa. Disse primeiro que Álvaro havia morrido 3 dias antes depois de sofrer um infarto fulminante. Depois veio um silêncio estranho. Longo demais. Finalmente ela falou algo que fez o coração de Caio acelerar imediatamente. Ele deixou uma coisa para você. Caio permaneceu em silêncio esperando continuação. Marta então completou em voz baixa, as chaves do galpão velho. O mundo pareceu parar por alguns segundos dentro da cabeça dele. O galpão abandonado. O único lugar da fazenda que Álvaro passou décadas tentando manter longe de qualquer curiosidade. Por quê? Perguntou quase sem voz. Marta demorou para responder. Quando finalmente falou, sua voz saiu carregada de medo antigo. Porque ele sabia que a verdade acabaria aparecendo. Aquela frase ficou ecoando dentro de Caio pelo resto do dia. Tentou ignorar. Tentou convencer a si mesmo de que não valia a pena voltar. Mas pela primeira vez em 15 anos sentia que finalmente estava perto das respostas que procurou a vida inteira. Naquela noite quase não dormiu. As lembranças da fazenda voltaram com força brutal. O corredor escuro da casa principal. Os olhares estranhos dos funcionários. As discussões interrompidas. O galpão velho escondido perto da mata. E principalmente o olhar de pânico de Álvaro na noite em que o encontrou perto da porta subterrânea. Na manhã seguinte, sem conseguir mais fugir das próprias perguntas, Caio pegou a estrada de volta para o interior. Conforme os quilômetros passavam, sentia uma sensação estranha crescer dentro do peito. Não era apenas ansiedade. Era como se alguma parte esquecida da própria vida estivesse lentamente despertando outra vez. Quando finalmente avistou os limites da fazenda Bela Vista ao longe, o céu estava limpo e o vento atravessava os campos de milho exatamente como nas lembranças da infância. Mas a fazenda parecia diferente. Mais velha. Mais silenciosa. Como um lugar cansado de esconder segredos por tempo demais. O portão principal permanecia o mesmo. A estrada de terra também. E quando Caio atravessou lentamente a entrada da propriedade, percebeu imediatamente uma coisa: apesar dos 15 anos longe, aquela fazenda nunca realmente saiu de dentro dele. A caminhonete avançava lentamente pela estrada de terra enquanto Caio observava pela janela os campos secos que cercavam a fazenda Bela Vista, e a cada metro percorrido a sensação de estar entrando novamente dentro de uma parte esquecida da própria vida se tornava mais intensa, quase sufocante. 15 anos eram tempo suficiente para transformar lembranças em algo distante, mas não suficiente para apagar completamente certos sentimentos. Principalmente o medo. Porque conforme se aproximava da propriedade, percebia que o medo nunca desapareceu de verdade. Apenas ficou escondido sob camadas de rotina, trabalho e silêncio. O velho casarão surgiu ao longe exatamente como permanecia nas memórias da adolescência. Grande demais para as poucas pessoas que ainda viviam ali. Janelas antigas. Varandas largas. Paredes desgastadas pelo tempo. Mas havia algo diferente agora. A fazenda parecia vazia emocionalmente, como se a morte de Álvaro tivesse arrancado a última força que mantinha aquele lugar funcionando. Nem os funcionários circulavam pelo pátio como antes. O silêncio dominava tudo. Quando estacionou próximo à varanda principal, sentiu imediatamente os olhares vindos das janelas. Alguém o observava atrás das cortinas. E aquilo trouxe de volta uma sensação antiga que odiava desde criança: há de sempre existir alguma coisa acontecendo naquela casa que ninguém jamais dizia em voz alta. Marta apareceu na porta poucos segundos depois. O tempo havia pesado duramente sobre ela. Os cabelos estavam quase completamente brancos, o rosto carregava marcas profundas de cansaço e os olhos pareciam envelhecidos muito além da idade real. Ainda assim, quando viu Caio descendo da caminhonete, demonstrou algo próximo de alívio.
Caminhou devagar até ele como alguém inseguro sobre qual reação esperar depois de tantos anos. Você voltou, murmurou quase sem voz. Caio assentiu lentamente sem saber exatamente o que responder. Nunca odiou Marta da mesma forma que odiava Álvaro. Parte dele sempre percebeu que ela parecia presa naquela casa tanto quanto qualquer outra pessoa. Mesmo assim, existia ressentimento acumulado demais para tornar aquele reencontro simples. Onde está Marcelo? Perguntou após alguns segundos. O rosto dela endureceu discretamente. Saiu cedo. A resposta veio rápida demais. Curta demais. E isso imediatamente despertou a tensão dentro dele. Ele sabe que estou aqui. Marta hesitou antes de responder. Sabe. O silêncio seguinte ficou pesado entre os dois. Então ela finalmente tirou algo do bolso do casaco e entregou para Caio. Um pequeno molho de chaves antigas presas por argola enferrujada. O metal estava frio. Pesado. E no instante em que tocou aquelas chaves, sentiu novamente o mesmo desconforto da noite em que Álvaro o encontrou perto da entrada subterrânea atrás do galpão velho. Marta observou a reação dele em silêncio antes de dizer algo que aumentou ainda mais sua inquietação. Seu tio passou anos tentando decidir o que fazer com isso. Caio ergueu os olhos imediatamente. Do que você está falando? Ela desviou o olhar para a direção do campo norte da fazenda, exatamente onde o galpão abandonado ficava escondido perto da mata fechada. Depois que você foi embora, ele começou a piorar. Piorar como? Marta demorou alguns segundos antes de responder. Paranoia. Insônia. Bebia durante a madrugada inteira. Mandava trocar fechaduras constantemente. Passava a noite sozinho naquele galpão. O vento atravessava lentamente a varanda enquanto Caio tentava absorver aquelas informações. Durante toda a vida enxergou o Álvaro apenas como um homem cruel e agressivo, mas nunca imaginou que o tio tivesse vivido assombrado por algo durante tantos anos. Ele tinha medo de quê? Perguntou. Marta então respondeu algo que fez um arrepio percorrer lentamente suas costas. De você descobrir o que aconteceu com seus pais. O silêncio seguinte pareceu congelar tudo ao redor. Porque apesar de passar anos suspeitando que existia alguma mentira envolvendo a morte dos pais, ouvir aquilo diretamente transformava a suspeita em algo concreto demais para ignorar. O acidente nunca aconteceu. Aconteceu? Perguntou quase sem perceber. Marta fechou os olhos por um instante curto demais. E aquele simples gesto já entregava a resposta antes mesmo das palavras. Nem tudo foi contado direito. Caio sentiu o coração acelerar violentamente. Então conta agora. Mas Marta recuou imediatamente emocionalmente, como alguém que passou tempo demais vivendo com medo para simplesmente começar a falar. Existem coisas que eu não posso explicar aqui. Por quê? Ela olhou discretamente para as janelas da casa antes de responder em voz baixa. Porque ainda tem gente ouvindo. Aquilo fez Caio sentir o estômago apertar imediatamente. Marcelo. Marta não respondeu diretamente. E isso foi pior. Seu tio não era o único homem daquela fazenda que sabia de certas coisas. O peso daquelas palavras ficou pairando no ar enquanto o vento agitava as árvores ao redor da varanda. Caio percebeu então algo importante: a morte de Álvaro não significava necessariamente o fim do segredo. Talvez fosse apenas o começo de outra coisa. Marta pediu que ele entrasse. O interior da casa parecia praticamente igual ao passado. Os mesmos móveis antigos. O mesmo relógio de parede produzindo batidas secas pelo corredor principal. O mesmo cheiro de madeira envelhecida misturado com café e poeira antiga. Ainda assim, existia uma diferença clara. Sem Álvaro, o casarão parecia menos agressivo. Como se parte da tensão constante tivesse desaparecido junto com ele. Enquanto caminhava pela sala principal, Caio percebeu rapidamente detalhes que não estavam ali antes. Fotografias antigas reapareceram sobre alguns móveis. Quadros antes escondidos agora pendiam nas paredes. E entre eles havia uma fotografia dos pais tirada muitos anos antes na frente do lago da fazenda. Aquilo o fez parar imediatamente.
Durante toda a adolescência, Álvaro praticamente eliminou qualquer imagem deles da casa. Ver aquela foto novamente causou sensação estranha no peito. Aproximou-se devagar, observando os rostos jovens do pai e da mãe sorrindo para a câmera sem imaginar o que aconteceria anos depois. Seu tio mandou guardar tudo no sótão depois da morte deles, explicou Marta atrás dele. Nunca entendi por quê. Caio observou mais atentamente a imagem. O pai segurava algo na mão parcialmente escondido pela dobra da fotografia. Parecia uma chave antiga. Igual às que agora estavam no bolso dele. Quem tirou essa foto? Perguntou. Marta aproximou-se lentamente. Quando viu a imagem, ficou visivelmente desconfortável. Foi pouco antes deles morrerem. Isso não responde. Ela hesitou novamente antes de murmurar, seu avô. O nome quase nunca mencionado naquela família voltou a surgir mais uma vez. Henrique. O homem apagado da história oficial da fazenda. Por que ninguém falava dele? Perguntou imediatamente. Marta ficou em silêncio longo demais. Depois respondeu algo ainda mais estranho. Porque muita coisa começou com ele. Aquelas palavras aumentaram ainda mais a sensação de que estava apenas começando a tocar na superfície de algo muito maior. Antes que pudesse continuar perguntando, o som de um motor aproximando-se interrompeu a conversa. Marta empalideceu imediatamente. Marcelo voltou. O clima dentro da casa mudou na mesma hora. O medo que parecia apenas memória voltou instantaneamente para o rosto dela. Caio percebeu isso claramente. E pela primeira vez entendeu que mesmo após a morte de Álvaro, a família continuava presa à mesma dinâmica de silêncio e tensão. A porta principal se abriu segundos depois. Marcelo entrou ainda usando roupas de trabalho, mas parou abruptamente ao ver o primo parado na sala. Os anos transformaram bastante sua aparência. Estava mais velho, mais largo fisicamente, carregava no rosto o mesmo endurecimento emocional do pai. Ainda assim, o olhar continuava igual. Frio. Desconfiado. Hostil. Durante alguns segundos nenhum dos dois falou nada. Marcelo então soltou uma risada curta sem humor algum. Então o órfão resolveu voltar. Marta imediatamente tentou interromper. Marcelo. Não, ele respondeu sem desviar os olhos de Caio. Quero entender o que ele veio procurar aqui depois de 15 anos. Caio sustentou o olhar sem recuar. A verdade. O silêncio seguinte ficou pesado como concreto. Marcelo lentamente fechou a porta atrás de si antes de responder em voz baixa. Você devia ter continuado longe. A frase atingiu Caio de forma estranha porque carregava exatamente o mesmo tom que Álvaro costumava usar anos atrás. Não parecia apenas ameaça. Parecia medo disfarçado de agressividade. Seu pai deixou isso para mim, respondeu mostrando discretamente as chaves antigas. O rosto de Marcelo perdeu parte da firmeza imediatamente. Foi rápido, mas suficiente para Caio perceber. Então ela entregou, murmurou olhando para Marta cheio de irritação. Ele tinha direito de saber, respondeu ela pela primeira vez com alguma firmeza. Marcelo soltou outra risada curta e amarga antes de passar a mão pelo rosto. Parecia nervoso. Muito mais nervoso do que alguém apenas irritado com o retorno inesperado do primo deveria estar. Você não faz ideia daquilo em que está se metendo, disse finalmente. Então me explica. Marcelo o encarou durante vários segundos antes de responder algo que fez um arrepio atravessar lentamente o corpo de Caio. Seu pai também começou assim. O silêncio que veio depois pareceu sugar completamente o ar da sala. Porque aquela frase confirmava algo que Caio suspeitou durante anos. O que aconteceu com seus pais estava diretamente ligado aos segredos da fazenda. O que aconteceu com ele? Perguntou quase exigindo resposta. Marcelo desviou o olhar por um instante. Pequeno demais para parecer calculado. Ele fez perguntas demais. Aquilo bastou para fazer o coração de Caio disparar novamente. E morreu por isso. Marcelo não respondeu. Apenas caminhou até a janela observando o campo norte da propriedade. Quando voltou a falar, sua voz saiu mais baixa. Mais tensa.
Existem coisas enterradas naquela fazenda que nunca deviam ser encontradas. O galpão. O subterrâneo. As conversas interrompidas. Tudo começava lentamente a formar conexão perturbadora dentro da cabeça de Caio. Então por que meu tio me deixou as chaves antes de morrer? Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder algo ainda mais inquietante. Por que nos últimos dias ele começou a acreditar que esconder aquilo não fazia mais diferença? O relógio antigo da sala continuava marcando segundos em batidas lentas enquanto ninguém dizia mais nada. E naquele instante Caio percebeu algo importante. Tanto Álvaro quanto Marcelo passaram anos aterrorizados com a possibilidade de alguém descobrir alguma coisa escondida naquela fazenda. Não era apenas culpa. Era medo real, medo do que poderia acontecer se a verdade finalmente aparecesse. Marcelo então caminhou lentamente até ele. Escuta uma coisa com atenção, disse encarando diretamente seus olhos. Se decidir abrir aquele galpão, não existe mais volta. Caio apertou as chaves dentro do bolso sentindo o metal frio contra a mão. Parte dele queria ir embora imediatamente. Entrar na caminhonete e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, muito maior, sabia que esperou 15 anos exatamente por aquele momento. Talvez eu já tenha passado tempo demais fugindo, respondeu. Marcelo observou em silêncio por alguns segundos. Então falou algo que fez o ambiente inteiro parecer ainda mais pesado. Seu pai disse exatamente a mesma coisa antes de desaparecer. Naquela noite Caio quase não conseguiu dormir. O quarto onde passou a infância permanecia praticamente igual ao passado, mas existia algo profundamente desconfortável em voltar a ocupar aquele espaço depois de 15 anos carregando ressentimento e perguntas sem resposta. O velho guarda-roupa de madeira ainda rangia da mesma forma. A janela continuava dando para os campos escuros da fazenda. Até o cheiro do quarto parecia preso no tempo. Ainda assim, nada era realmente igual. Porque agora ele sabia que a história contada durante toda a sua vida estava cheia de mentiras. E quanto mais pensava nas frases de Marta e Marcelo, mais percebia que o medo naquela casa continuava vivo mesmo após a morte de Álvaro. A chuva começou perto da meia-noite. Gotas fortes batiam no telhado enquanto Caio permanecia sentado na beira da cama observando as chaves antigas sobre o criado mudo. O pequeno molho de metal parecia carregar peso muito maior do que deveria. Porque aquelas chaves representavam acesso ao único lugar da fazenda que Álvaro passou décadas protegendo obsessivamente. E isso só podia significar uma coisa: as respostas estavam lá. Ou pelo menos parte delas. Em determinado momento ouviu passos atravessando lentamente o corredor do andar superior. O som parou exatamente diante de sua porta. Caio permaneceu imóvel esperando alguém bater. Mas ninguém bateu. Alguns segundos depois os passos continuaram até desaparecer no corredor escuro. Aquilo imediatamente trouxe de volta lembranças da adolescência. As madrugadas estranhas naquela casa. Conversas abafadas atrás de portas fechadas. Pessoas observando sem falar nada. O casarão inteiro parecia funcionar como organismo silencioso escondendo alguma coisa. Quando finalmente conseguiu dormir, sonhou com o pai pela primeira vez em muitos anos. Não lembrava exatamente do rosto dele nos detalhes, mas no sonho o pai caminhava sozinho pelo campo norte da fazenda segurando uma lanterna enquanto olhava constantemente para trás como alguém sendo seguido. Em determinado momento ele parava diante do velho galpão abandonado e dizia apenas uma frase antes de desaparecer na escuridão: "Não confie em quem ficou." Caio acordou antes do amanhecer com o coração acelerado. A chuva havia parado. O céu começava lentamente a clarear através da janela. E naquele instante tomou sua decisão. Iria até o galpão. Não importava o que encontrasse. Desceu silenciosamente as escadas tentando evitar qualquer encontro antes de sair da casa, mas encontrou Marta acordada na cozinha preparando café como se estivesse esperando por ele. Ela ergueu os olhos imediatamente quando entrou. "Você vai hoje, não vai?" perguntou em voz baixa. Caio assentiu sem rodeios. Marta permaneceu alguns segundos em silêncio mexendo lentamente a colher dentro da xícara antes de dizer algo inesperado. Seu tio começou a beber muito depois daquela noite. Da minha expulsão.
Ela sentiu devagar. Mas não por culpa. Aquela frase chamou atenção imediatamente. Então por quê? Marta respirou fundo antes de responder. Porque ele acreditava que tinha apenas adiado o problema. O silêncio seguinte pareceu pesado demais para aquela cozinha antiga iluminada apenas pela luz fraca da manhã. Que problema? Perguntou Caio. Marta ergueu lentamente os olhos para ele. Havia medo genuíno ali. Seu pai descobriu uma coisa naquela fazenda que destruiu todo mundo. Aquilo fez o coração dele acelerar novamente. O que exatamente? Ela desviou o olhar imediatamente. Talvez seja melhor você ver sozinho. A resposta trouxe irritação instantânea. Eu passei metade da vida ouvindo respostas incompletas. A explosão saiu mais forte do que pretendia. Marta recuou levemente, mas não respondeu com raiva. Parecia cansada demais para isso. Você acha que eu não queria falar antes? Perguntou quase sussurrando. Seu tio controlava tudo naquela casa. Todo mundo tinha medo dele. Caio permaneceu em silêncio. Porque pela primeira vez começava a perceber que Marta talvez tivesse vivido presa naquele ambiente tanto quanto ele. Quando seu pai começou a investigar o galpão, Álvaro entrou em desespero, continuou ela depois de alguns segundos. Os dois brigavam quase toda a noite. Seu pai dizia que aquilo precisava acabar. Álvaro dizia que era tarde demais. O nome do pai surgindo finalmente em conversas reais causava sensação estranha dentro dele. Durante tantos anos qualquer menção parecia proibida. Eles brigavam por quê? Marta hesitou novamente. Depois respondeu algo que fez o estômago de Caio apertar imediatamente. Porque existiam pessoas enterradas naquela fazenda. O silêncio que veio depois pareceu esmagar o ambiente inteiro. O relógio da cozinha continuava marcando os segundos normalmente enquanto ele tentava processar o que acabará de ouvir. Você está dizendo que meu tio matou pessoas? Marta apertou os olhos rapidamente como alguém arrependido de falar demais. Não sei quem matou. Mas sei que seu pai encontrou provas. O mundo parecia lentamente perder estabilidade dentro da cabeça de Caio. Todas as memórias antigas começaram a ganhar novos significados ao mesmo tempo. O medo dos funcionários. As áreas proibidas. O galpão isolado. O comportamento paranoico de Álvaro. E o acidente? Perguntou quase sem voz. Marta demorou para responder. Seu pai e sua mãe não morreram juntos. Aquilo atravessou Caio como uma descarga elétrica. O quê? Ela começou a tremer levemente enquanto falava. Sua mãe morreu primeiro. O ar pareceu desaparecer da cozinha. Como? Marta fechou os olhos por um instante antes de responder. Oficialmente disseram acidente. Mas... Ela não terminou a frase. Não precisava. Caio sentia o próprio coração disparado enquanto tentava controlar a respiração. E meu pai? Perguntou. Marta então falou algo ainda pior. O corpo dele nunca apareceu. O silêncio seguinte foi tão pesado que parecia impossível existir qualquer som além da própria respiração dele. Porque aquilo destruía completamente tudo que acreditou durante a vida inteira. Seu pai não morreu no acidente. Seu corpo sequer foi encontrado. Então por que Álvaro mentiu durante todos aqueles anos? E principalmente, se o corpo nunca apareceu, o que realmente aconteceu naquela noite? Marta percebeu o choque estampado no rosto dele e baixou a voz ainda mais. Seu tio dizia que ele fugiu. Depois da morte da minha mãe. Ela sentiu lentamente. Mas eu nunca acreditei. Caio levantou abruptamente da cadeira sem conseguir mais permanecer parado. A cozinha parecia pequena demais de repente. Tudo dentro dele estava sendo desmontado rápido demais. Você sabia disso esse tempo inteiro? Perguntou olhando diretamente para ela. Marta começou a chorar discretamente. Você não entende como era viver aqui. Aquela frase carregava dor genuína. Não parecia tentativa de defesa. Parecia a confissão de alguém que passou anos sobrevivendo no medo.
Antes que Caio pudesse responder qualquer coisa, ouviram o som de uma caminhonete se aproximando rapidamente pela estrada principal. Marta empalideceu imediatamente. Marcelo. O clima mudou outra vez. A tensão voltou instantaneamente para o ambiente. Caio caminhou até a janela e viu o primo descendo do veículo acompanhado de dois homens desconhecidos. Ambos vestiam roupas simples de fazenda, mas havia algo estranho neles. Observavam a propriedade com atenção excessiva. Como homens avaliando riscos. Quem são eles? Perguntou. Marta aproximou-se da janela e perdeu completamente a cor ao reconhecê-los. Você precisa sair da casa agora. O tom urgente na voz dela fez Caio virar imediatamente. Quem são? Ela respondeu quase sussurrando. Amigos antigos do seu tio. Aquilo bastou para fazer um arrepio percorrer lentamente suas costas. Marcelo entrou na casa poucos segundos depois acompanhado pelos dois homens. O comportamento dele estava diferente. Mais nervoso. Mais agressivo. Assim que viu Caio na cozinha, o maxilar endureceu imediatamente. Eu avisei que isso era má ideia, disse olhando para Marta. Um dos homens observava Caio em silêncio absoluto. Alto, rosto marcado pelo tempo e olhos frios demais. O outro parecia mais velho ainda, mas carregava expressão inquieta como alguém desconfortável em estar ali. Ele vai embora hoje, continuou Marcelo. Antes que piore. Caio sustentou o olhar sem recuar. Piorar como? Marcelo deu um passo à frente. Você não devia mexer no passado. Então por que meu tio deixou as chaves para mim? Pela primeira vez Marcelo pareceu perder a resposta por um instante. E aquilo confirmou imediatamente uma suspeita crescente dentro de Caio. Álvaro mudou de ideia antes de morrer. Ou talvez tenha sentido medo de morrer levando certos segredos consigo. O homem mais velho então finalmente falou pela primeira vez. O garoto parece muito com o pai. O comentário fez um silêncio estranho cair sobre a cozinha. Marcelo fechou a expressão imediatamente. Não começa. Mas o homem continuou observando Caio com atenção desconfortável. Mesma curiosidade. A maneira como falou aquilo parecia carregada de aviso oculto. Meu pai descobriu o que exatamente? Perguntou Caio sem desviar os olhos. Ninguém respondeu imediatamente. Então o segundo homem murmurou algo quase inaudível. Coisas que nunca deviam sair daquela terra. O coração de Caio acelerava cada vez mais. Então é verdade? Tem corpos enterrados na fazenda? Marcelo explodiu imediatamente. Chega! O grito ecoou pela cozinha inteira. Marta recuou assustada. Os dois homens permaneceram em silêncio. Marcelo passou as mãos nervosamente pelo rosto antes de continuar num tom mais baixo. Você não faz ideia do tamanho daquilo que está tentando abrir. Caio apertou as chaves dentro do bolso sentindo crescer uma certeza cada vez mais forte. Todos naquela casa estavam aterrorizados não apenas pelo passado, mas pela possibilidade de que alguma coisa ainda existisse escondida naquele galpão. E naquele instante compreendeu algo importante. O medo dele significava que a verdade provavelmente era muito pior do que imaginava. Marcelo então deu mais um passo na direção dele. Última vez que vou dizer isso, falou encarando diretamente seus olhos. Vá embora enquanto ainda pode. Mas ao invés de intimidá-lo, a ameaça produziu o efeito contrário. Porque depois de 15 anos sendo afastado, humilhado e mantido no escuro, Caio finalmente estava perto demais das respostas para fugir outra vez. E no fundo, todos naquela cozinha pareciam perceber isso. Caio saiu da cozinha sentindo o peso dos olhares acompanhando cada passo seu pelo corredor antigo da casa principal, mas pela primeira vez desde que retornara à fazenda Bela Vista percebeu algo diferente dentro de si. O medo ainda existia. Claro que existia. Só que agora vinha misturado com outra sensação muito mais forte, a certeza de que todos naquela propriedade estavam escondendo algo monstruoso havia décadas. E quanto mais tentavam afastá-lo do galpão abandonado, mais confirmavam que as respostas estavam exatamente lá.
O céu permanecia cinza depois da chuva da madrugada, e o vento atravessava os campos carregando aquele cheiro úmido de terra molhada que Caio conhecia desde criança. Caminhou até a caminhonete sem dizer mais nada. Marcelo permaneceu parado na varanda observando cada movimento dele como alguém acompanhando um homem prestes a atravessar uma linha sem retorno. Os dois homens desconhecidos continuavam atrás em silêncio absoluto. Nenhum deles parecia confortável. Nenhum parecia tranquilo. E isso apenas tornava tudo mais inquietante. Antes de entrar no veículo, Caio ergueu os olhos para Marcelo uma última vez. Se meu pai descobriu alguma coisa naquele galpão, eu vou descobrir também. O primo não respondeu imediatamente. Apenas desceu lentamente os degraus da varanda até parar perto da caminhonete. Havia tensão visível no rosto dele agora. Muito mais do que agressividade. Você não entende, disse em voz baixa. Depois que certas portas se abrem, elas nunca mais fecham. Aquela frase ecoou dentro da cabeça de Caio enquanto ligava o motor. Durante anos acreditou que Álvaro era apenas um homem cruel tentando controlar tudo ao redor. Mas agora começava a perceber algo muito mais perturbador. Talvez o tio tivesse vivido aterrorizado pelo próprio passado. E talvez Marcelo estivesse começando a seguir exatamente o mesmo caminho. O galpão abandonado ficava na extremidade norte da propriedade, perto de uma área antiga da fazenda praticamente engolida pela mata ao longo dos anos. O caminho até lá passava por trechos quase esquecidos da Bela Vista. Cercas destruídas. Currais vazios. Tratores enferrujados abandonados ao tempo. Lugares que pareciam ter sido deixados para trás de propósito. Conforme avançava pela estrada estreita de terra, Caio começou a notar uma coisa estranha: existiam marcas recentes de pneus no caminho. Não apenas uma ou duas. Muitas. O que não fazia sentido para uma área teoricamente abandonada. Desligou o motor alguns metros antes de chegar ao galpão e permaneceu imóvel observando a construção à distância. O lugar parecia ainda maior do que nas lembranças da adolescência. As paredes antigas de madeira e concreto estavam desgastadas pelo tempo, mas a estrutura principal permanecia firme. Algumas partes do telhado haviam desabado. Janelas estavam quebradas. Ainda assim, existia algo profundamente errado ali. Não parecia um lugar abandonado. Parecia um lugar isolado. Mantido longe. E havia diferença enorme entre essas duas coisas. O vento atravessava as frestas do galpão produzindo sons baixos e irregulares enquanto Caio caminhava lentamente até a entrada principal. O coração batia rápido demais. Parte dele ainda esperava encontrar apenas um velho depósito cheio de ferramentas antigas e memórias esquecidas. Mas no fundo já sabia que seria muito pior. Empurrou devagar a porta principal. O interior estava escuro, tomado por poeira, ferrugem e cheiro forte de madeira úmida. Feixes de luz atravessavam buracos no telhado iluminando partes isoladas do ambiente. Havia máquinas agrícolas antigas cobertas por lonas deterioradas, caixas empilhadas e prateleiras parcialmente destruídas. Ainda assim, o detalhe que imediatamente chamou a atenção foi o chão. Marcas recentes de pegadas atravessavam a poeira. Alguém continuava entrando ali regularmente. Caio avançou devagar observando tudo ao redor. A sensação de estar sendo observado crescia a cada passo. Como se o próprio galpão guardasse memórias ruins impregnadas nas paredes. Foi então que encontrou exatamente aquilo que procurava durante anos. No fundo da construção, parcialmente escondida atrás de estantes metálicas enferrujadas, estava a pequena porta de ferro que viu pela primeira vez aos 17 anos antes de Álvaro interrompê-lo. O coração disparou imediatamente. A porta continuava ali. Mais antiga do que lembrava. Mais pesada. Havia correntes grossas presas ao redor e um cadeado enorme bloqueando a entrada. Lentamente, Caio tirou do bolso o molho de chaves deixado por Álvaro. Suas mãos tremiam levemente enquanto aproximava uma delas da fechadura. Durante alguns segundos hesitou. Porque no fundo entendia perfeitamente o que Marcelo quis dizer sobre não existir volta. Depois que abrisse aquela porta, sua vida provavelmente mudaria para sempre. Ainda assim, girou a chave.
O cadeado abriu quase imediatamente com um estalo metálico seco que ecoou pelo galpão inteiro. O silêncio seguinte pareceu sufocante. Caio retirou as correntes devagar, sentindo o peso do metal frio nas mãos. Então puxou lentamente a porta. Um cheiro intenso de mofo, ferrugem e terra fechada escapou imediatamente da abertura escura. A lanterna do celular revelou uma escada estreita descendo para algum tipo de subterrâneo escondido sob o galpão. O ar vindo lá de baixo era frio demais. Antigo demais. E naquele instante todas as lembranças da reação desesperada de Álvaro anos antes voltaram com força brutal. O tio não queria apenas esconder um cômodo. Queria impedir qualquer pessoa de descobrir o que existia ali embaixo. Caio respirou fundo e começou a descer. Cada degrau rangia sob seus pés enquanto o feixe de luz atravessava paredes úmidas cobertas por infiltrações antigas. O subterrâneo era muito maior do que imaginava. Não parecia improvisado. Parecia construído intencionalmente décadas antes. Quando finalmente chegou ao fim da escada, percebeu que estava dentro de um corredor extenso de concreto antigo. Tubulações enferrujadas cruzavam o teto baixo. Algumas lâmpadas antigas ainda funcionavam fracamente, produzindo iluminação amarelada e sufocante. E então ouviu alguma coisa. Um som metálico distante. Como corrente sendo arrastada lentamente em algum lugar mais fundo. Caio congelou imediatamente. O coração martelava tão forte que parecia impossível pensar direito. Ficou imóvel durante vários segundos tentando identificar se realmente ouvirá aquilo ou se era apenas eco do próprio nervosismo. Então o som veio outra vez. Mais claro. Mais próximo. Não estava sozinho ali embaixo. A sensação de perigo atravessou seu corpo inteiro, mas junto dela veio algo ainda mais forte, curiosidade desesperada. Avançou lentamente pelo corredor seguindo os sons abafados. Conforme caminhava, começou a perceber objetos espalhados pelas salas laterais abertas ao longo do subterrâneo. Armários metálicos antigos. Caixas cheias de documentos. Ferramentas enferrujadas. Fotografias presas às paredes. E foi exatamente uma dessas fotografias que fez Caio parar abruptamente. O feixe da lanterna iluminou uma imagem antiga de seu pai parado diante daquele mesmo galpão muitos anos antes. Havia anotações escritas à mão ao redor da foto. Datas. Horários. Pequenos comentários. Como se alguém monitorasse os movimentos dele. O sangue de Caio gelou imediatamente. Aproximou-se mais observando outras imagens espalhadas pela parede. Fotografias da mãe. Fotografias de funcionários antigos da fazenda. Fotografias dele próprio ainda criança brincando perto da casa principal. Aquilo ultrapassava qualquer coisa que imaginou encontrar. Não era apenas esconderijo. Era a vigilância obsessiva mantida durante anos. Você finalmente encontrou. A voz surgiu atrás dele tão repentinamente que Caio quase deixou a lanterna cair. Virou-se imediatamente sentindo o coração explodir no peito. Um homem extremamente magro estava parado no fim do corredor parcialmente escondido pela escuridão. Barba longa, roupas antigas e olhos cansados demais. Por alguns segundos Caio apenas encarou a figura tentando entender quem era. O homem também o observava em silêncio absoluto. Então deu um pequeno passo à frente permitindo que a luz revelasse melhor seu rosto. E naquele instante o chão pareceu desaparecer sob os pés de Caio. Porque apesar da idade, apesar do estado debilitado e da barba grisalha, existia algo impossível de negar naquela face marcada pelo tempo. Os traços. O olhar. A expressão. Era como enxergar uma versão envelhecida de si mesmo. Quem é você? Perguntou quase sem voz. O homem demorou alguns segundos antes de responder. Quando finalmente falou, sua voz saiu rouca, fraca e carregada de algo que parecia dor acumulada por décadas. Seu pai. O mundo inteiro pareceu parar dentro da cabeça de Caio naquele instante. A lanterna tremia violentamente em sua mão enquanto tentava processar o impossível diante dele. Não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Durante 15 anos acreditou que o pai estivesse morto.
Durante toda a vida ouviu histórias sobre acidente, desaparecimento, abandono. E agora aquele homem surgia vivo dentro de um subterrâneo escondido sob a fazenda. Isso não é possível, murmurou recuando um passo. O homem soltou uma risada baixa sem alegria alguma. Seu tio passou metade da vida tentando fazer você acreditar nisso. O coração de Caio parecia incapaz de desacelerar. Meu pai morreu. Não. Os olhos do homem se encheram de algo próximo da tristeza enquanto sustentava o olhar dele. Seu pai foi enterrado vivo naquele lugar. O silêncio seguinte esmagou completamente o corredor subterrâneo. Caio sentia dificuldade até para respirar. A mente tentava desesperadamente encontrar lógica, qualquer explicação racional, mas tudo desmoronava rápido demais. Meu nome é Daniel, continuou o homem lentamente. E eu espero por esse momento desde a noite em que Álvaro destruiu sua vida. Caio permaneceu imóvel no corredor subterrâneo encarando o homem diante dele enquanto sentia propriamente lutar desesperadamente contra aquilo que seus olhos estavam vendo. Tudo dentro dele rejeitava a possibilidade de que Daniel estivesse vivo. Durante 15 anos construiu a própria vida acreditando que os pais morreram num acidente. Depois descobriu que a história era mentira. Agora descobria algo ainda pior. O pai passou décadas escondido naquele subterrâneo enquanto o mundo inteiro acreditava em sua morte. O ar parecia pesado demais dentro do corredor úmido. O silêncio esmagava tudo ao redor. E ainda assim existia algo impossível de negar naquele rosto cansado. Os traços eram reais demais. O olhar era real demais. Até a maneira de falar parecia despertar lembranças esquecidas da infância. Isso não faz sentido, murmurou Caio tentando controlar a respiração. Daniel aproximou-se lentamente permitindo que a luz revelasse melhor seu estado. Estava extremamente magro. As roupas antigas pareciam improvisadas. As mãos carregavam marcas profundas de anos de isolamento. Ainda assim, havia lucidez absoluta em seus olhos. Seu tio trabalhou muito para garantir isso, respondeu em voz baixa. Caio sentia o coração acelerado num nível quase doloroso. Você estava aqui esse tempo inteiro? Daniel hesitou antes de responder. Nem sempre aqui embaixo. Aquela frase apenas aumentou a confusão dentro da cabeça dele. Então onde? Daniel observou rapidamente o corredor antes de falar novamente. Depois que sua mãe morreu, tentei fugir. O nome da mãe atravessou Caio como uma pancada física. Ela foi assassinada. Daniel fechou os olhos lentamente por alguns segundos. Quando voltou a falar, sua voz saiu carregada de culpa antiga. Ela descobriu coisas que nunca devia ter descoberto. O subterrâneo parecia ainda mais frio naquele instante. Que coisas? Daniel sustentou o olhar do filho antes de responder algo que fez o sangue dele gelar completamente. Seu avô comandava um esquema de desaparecimentos naquela região muito antes de você nascer. O silêncio seguinte pareceu interminável. Caio sentia dificuldade até para organizar os próprios pensamentos. Desaparecimentos? Daniel assentiu lentamente. Funcionários. Parceiros comerciais. Gente que ameaçava denunciar certas operações ilegais ligadas à fazenda. Todas as histórias antigas começaram a ganhar significado monstruoso dentro da cabeça de Caio ao mesmo tempo. Os empregados assustados. As conversas interrompidas. As áreas proibidas. O medo constante de Álvaro. Meu tio participava disso, perguntou quase sem voz. Daniel demorou alguns segundos antes de responder. No começo ele apenas ajudava seu pai. Meu avô. Daniel assentiu devagar. Mas depois que Henrique morreu, Álvaro assumiu tudo. O corredor parecia girar lentamente ao redor de Caio. Porque aquilo significava que a fazenda inteira foi construída sobre algo muito mais sombrio do que imaginou durante toda a vida. E minha mãe descobriu. Daniel aproximou-se mais um pouco. Ela encontrou documentos escondidos no galpão. Registros de pagamentos. Nomes. Datas. O coração de Caio disparava cada vez mais rápido. Então o que aconteceu naquela noite?
Pela primeira vez Daniel demonstrou dificuldade real para continuar falando. O rosto endureceu. Os olhos pareceram perdidos em memórias antigas demais. Nós íamos fugir. A resposta veio baixa. Quebrada. Sua mãe queria levar você embora daquela fazenda. Caio sentiu um aperto brutal no peito. Mas Álvaro descobriu. Daniel assentiu lentamente. Seu tio entrou em pânico quando percebeu que ela tinha provas. O silêncio seguinte parecia sufocar o corredor inteiro. Ele matou ela? Perguntou quase sem conseguir ouvir a própria voz. Daniel demorou para responder. Quando finalmente falou, sua voz saiu carregada de dor impossível de esconder. Ela caiu da escada do celeiro durante a discussão. Aquilo atingiu Caio de maneira estranha. Não parecia exatamente uma resposta completa. Daniel percebeu imediatamente. Nunca consegui provar se foi acidente ou não, continuou. Mas depois daquela noite Álvaro decidiu que eu também precisava desaparecer. O som distante de água escorrendo pelas tubulações ecoava lentamente no subterrâneo enquanto Caio tentava absorver tudo. Então ele te prendeu aqui. Daniel soltou uma risada baixa e amarga. Primeiro tentou me matar. O sangue de Caio gelou imediatamente. O quê? Seu tio me levou até a mata dizendo que precisávamos esconder algumas provas antes da polícia aparecer. Daniel desviou o olhar por um instante. Quando percebi, ele já estava apontando a arma. O corredor inteiro parecia pequeno demais para a dimensão daquelas revelações. Mas você escapou. Daniel assentiu. Consegui fugir antes dele terminar. Caio começou a perceber algo ainda mais perturbador. Então por que ficou escondido esse tempo todo? Daniel ergueu lentamente os olhos para ele. Porque existiam outras pessoas envolvidas. A frase imediatamente trouxe de volta a lembrança dos homens que chegaram junto com Marcelo naquela manhã. Quem? Daniel respirou fundo antes de responder. Policiais. Fazendeiros vizinhos. Empresários antigos da região. Seu avô criou uma rede inteira de gente comprometida com os segredos da Bela Vista. O peso daquilo tudo parecia impossível de suportar. Porque não era apenas crime familiar. Era algo muito maior. Muito mais antigo. Seu tio me manteve vivo porque eu sabia onde estavam certas provas, continuou Daniel. Durante anos tentou descobrir. E descobriu. Daniel balançou lentamente a cabeça. Não. Pela primeira vez surgiu algo diferente no olhar dele. Uma pequena sombra de esperança misturada com exaustão profunda. Por que sua mãe conseguiu esconder antes de morrer? O coração de Caio acelerou novamente. Onde? Daniel observou diretamente o molho de chaves na mão dele. Aqui embaixo existe outra sala. O silêncio caiu pesado outra vez. Sua mãe deixou tudo escondido antes da discussão naquela noite, continuou Daniel. Álvaro nunca encontrou. Caio apertou as chaves com força sentindo o metal frio contra os dedos. Então por que meu tio me chamou de volta agora? Daniel permaneceu alguns segundos em silêncio antes de responder. Porque ele começou a acreditar que estava morrendo. A frase fez sentido imediatamente. Álvaro passou anos tentando controlar tudo, mas nos últimos dias talvez tenha entendido que não conseguiria levar aqueles segredos para o túmulo sem consequências. Ele queria que eu descobrisse. Daniel desviou o olhar. Parte dele queria destruir tudo antes que fosse tarde. Aquela resposta parecia impossível de reconciliar com a imagem monstruosa que Caio carregou do tio durante toda a vida. Ainda assim, começava a perceber algo importante. Álvaro talvez tenha vivido décadas consumido pelo medo e pela culpa. Existe mais alguém aqui embaixo? Perguntou olhando em volta. Daniel respondeu imediatamente. Não mais. Não mais. O pai respirou fundo antes de explicar. Seu tio manteve homens trabalhando nesse subterrâneo durante anos. Alguns desapareceram. Outros fugiram. O frio atravessou lentamente o corpo inteiro de Caio. Desapareceram como? Daniel sustentou o olhar dele antes de responder.
Do mesmo jeito que aconteceu no passado. O silêncio seguinte foi interrompido abruptamente por um som metálico distante vindo da direção da escada principal. Ambos congelaram imediatamente. Depois vieram vozes abafadas ecoando pelo corredor superior do galpão. Daniel empalideceu na mesma hora. Marcelo. O coração de Caio disparou violentamente. Como ele soube? Daniel respondeu quase sussurrando. Seu primo sempre soube da existência desse lugar. Os sons aumentavam rapidamente. Passos pesados. Correntes sendo movidas. Gente descendo as escadas. Ele não pode encontrar você aqui, disse Caio imediatamente. Daniel segurou o braço dele com força surpreendente para alguém tão debilitado. Escuta com atenção. O tom da voz mudou completamente. Mais urgente. Mais sério. Se acontecer alguma coisa comigo, você precisa encontrar a sala dos arquivos. Que arquivos? As provas que sua mãe escondeu. Outro barulho ecoou pelo corredor. Mais próximo agora. Marcelo estava realmente descendo. Daniel puxou rapidamente uma das grades enferrujadas da parede revelando passagem estreita escondida atrás das tubulações antigas. Vai por aqui. Não vou deixar você. Daniel então falou algo que fez o sangue de Caio congelar completamente. Seu tio nunca teve coragem de terminar o que começou. O som de passos acelerados ecoou logo na entrada principal do subterrâneo. A luz de lanternas começou a atravessar o corredor distante. Marcelo gritou o nome dele com raiva crescente. Daniel empurrou o filho na direção da passagem escondida. Vai! Caio hesitou apenas um segundo antes de ouvir outra voz surgindo junto com Marcelo. Uma voz desconhecida. Fria. Se ele encontrou Daniel, não podemos deixar nenhum dos dois sair daqui. O mundo pareceu parar novamente dentro da cabeça de Caio. Porque naquele instante percebeu a verdade mais assustadora de todas: a morte de Álvaro não encerrará nada. O sistema criado na fazenda Bela Vista continuava vivo. E agora outras pessoas estavam dispostas a proteger aqueles segredos custasse o que custasse. Caio atravessou rapidamente a passagem estreita escondida atrás das tubulações enquanto o coração parecia prestes a explodir dentro do peito, e atrás dele ainda conseguia ouvir os passos acelerados de Marcelo ecoando pelo corredor principal do subterrâneo junto com as vozes tensas dos homens que o acompanhavam. A abertura era apertada, escura e tomada pelo cheiro forte de mofo e ferrugem antiga. Daniel empurrou a grade enferrujada de volta no último segundo antes que a luz das lanternas alcançasse completamente o corredor onde estavam. Então veio a voz de Marcelo, distante, carregada de desespero e raiva ao mesmo tempo. Onde ele está? O silêncio seguinte pareceu interminável. Caio mal conseguia respirar dentro daquele espaço apertado enquanto Daniel o guiava por um túnel estreito construído claramente décadas antes. A estrutura parecia improvisada em alguns pontos, mas antiga demais em outros. Como se várias gerações tivessem modificado aquele subterrâneo ao longo do tempo. O som abafado das vozes continuava ecoando atrás deles. Ele esteve aqui, ouviu um dos homens dizer. As marcas ainda estão frescas. Daniel segurava o braço do filho com força surpreendente enquanto avançavam quase no escuro absoluto. Eles não podem encontrar a sala dos arquivos antes de você, murmurou em voz baixa. Caio ainda tentava processar tudo ao mesmo tempo. O pai vivo. Os crimes da família. Os desaparecimentos. A verdade sobre a mãe. E agora homens armados descendo para caçá-los dentro de um subterrâneo escondido sob a fazenda onde cresceu. Tudo parecia absurdo demais para ser real. Por que eles ainda estão protegendo isso? Perguntou quase sem fôlego enquanto caminhavam. Daniel respondeu sem diminuir o ritmo. Porque a fazenda nunca foi apenas uma fazenda. O túnel começou a descer ainda mais profundamente sob a terra. O ar ficava mais frio a cada metro percorrido. Em determinado ponto começaram a surgir trilhos antigos no chão como se pequenos carrinhos de transporte fossem usados ali décadas antes. Seu avô transformou a Bela Vista numa rota clandestina muito antes de você nascer, explicou Daniel em voz baixa. Contrabando.
Lavagem de dinheiro. Extorsão. O estômago de Caio se revirava conforme mais peças daquele quebra-cabeça monstruoso começavam a se encaixar. E quem desaparecia? Daniel olhou rapidamente para trás antes de responder. Quem ameaçava denunciar? O silêncio pesado voltou imediatamente. Caio lembrava dos funcionários antigos. Dos rostos assustados. Das conversas interrompidas quando ele se aproximava. Agora tudo fazia sentido da pior maneira possível. Seu tio passou anos tentando manter tudo enterrado, continuou Daniel. Mas quando você começou a investigar o galpão aos 17, ele entrou em pânico. Caio sentiu um arrepio atravessar lentamente o corpo inteiro. Porque eu era filho de alguém que descobriu demais. Daniel assentiu. Você começou a fazer exatamente as mesmas perguntas. O túnel finalmente terminou diante de uma grande porta metálica escondida atrás de uma parede parcialmente desmoronada. Daniel parou ali respirando com dificuldade. Parecia extremamente cansado. Fraco. Como alguém sustentado apenas pela necessidade desesperada de terminar aquilo antes que fosse tarde. Tirou do bolso uma pequena chave antiga presa por cordão gasto e entregou para Caio. Sua mãe me deu isso na noite em que morreu. As mãos dele tremiam levemente enquanto encaixava a chave na fechadura. O mecanismo enferrujado demorou alguns segundos para girar. Então a porta finalmente abriu produzindo um som metálico pesado que ecoou pelo corredor inteiro. O cômodo escondido além da porta parecia congelado no tempo. Havia estantes lotadas de caixas antigas, documentos empilhados, fitas cassete, fotografias, livros contábeis e dezenas de pastas marcadas com datas que atravessavam décadas. O cheiro de papel velho dominava tudo. Caio entrou lentamente sem conseguir acreditar na dimensão daquilo. Meu Deus! Daniel fechou a porta atrás deles antes de responder. Sua mãe reuniu provas durante anos. O feixe fraco da lanterna atravessava os arquivos revelando nomes conhecidos da região em documentos antigos. Empresários. Policiais. Políticos locais. Tudo ligado à Fazenda Bela Vista de alguma forma. Isso pode destruir muita gente, murmurou Caio. Daniel observou em silêncio por alguns segundos antes de responder algo ainda mais pesado. Foi exatamente por isso que sua mãe morreu. O impacto daquela frase atravessou o peito de Caio como faca. Durante anos imaginou milhares de versões para a morte dela. Acidente. Mentira. Discussão. Mas agora finalmente compreendia a dimensão verdadeira daquilo. Ela não morreu apenas porque descobriu um segredo de família. Morreu porque descobriu um sistema inteiro de corrupção e desaparecimentos construído ao longo de décadas. Caio começou a abrir rapidamente algumas caixas. Havia fotografias antigas de reuniões escondidas dentro do galpão, registros de depósitos bancários ilegais, mapas da propriedade marcando áreas específicas e até recortes de jornais sobre pessoas desaparecidas na região ao longo dos anos. Então encontrou algo que fez o coração parar por um instante. Uma pasta com o nome da própria mãe escrito à mão. Abriu imediatamente. Dentro havia cartas, anotações e um pequeno gravador antigo. Daniel aproximou-se devagar observando aquilo. Ela começou a gravar conversas depois que percebeu que Álvaro estava escondendo coisas. Caio apertou o gravador nas mãos sentindo uma mistura violenta de dor e ansiedade. Tem voz dele aqui. Daniel assentiu lentamente. E de outras pessoas. O silêncio seguinte foi interrompido abruptamente por um barulho distante vindo do túnel principal. Um som metálico seco. Depois outro. Alguém estava tentando abrir portas pelo subterrâneo. Daniel empalideceu imediatamente. Eles estão vindo. Caio guardou rapidamente os documentos mais importantes dentro de uma mochila velha encontrada no canto da sala enquanto o coração acelerava violentamente outra vez. Marcelo estava perto. Muito perto. Existe outra saída? Perguntou. Daniel assentiu devagar. Mas leva até a parte antiga da mata. Outro barulho ecoou. Mais próximo agora. Vozes abafadas surgiam do outro lado do túnel. Marcelo gritava ordens irritadas.
Procurem em todas as salas. O desespero começou a tomar conta do ambiente. Daniel caminhou rapidamente até uma das estantes e puxou uma alavanca escondida atrás das caixas. Parte da parede lateral moveu-se lentamente, revelando outra passagem estreita completamente escura. Vai, disse olhando diretamente para Caio. Leva as provas. Você vem junto. Daniel hesitou. E aquele pequeno instante bastou para Caio entender que algo estava errado. Pai. A palavra saiu naturalmente pela primeira vez. Daniel fechou os olhos por um segundo ao ouvir aquilo. Quando voltou a encará-lo, existia tristeza profunda em seu rosto cansado. Eles nunca vão parar enquanto eu estiver vivo. O sangue de Caio gelou imediatamente. Não fala isso. O som de metal sendo arrombado ecoou violentamente pelo túnel principal. Marcelo estava chegando. Daniel segurou o rosto do filho por um instante como alguém tentando compensar décadas perdidas num único gesto rápido. Escuta, falou com urgência. Você precisa tirar isso daqui e mostrar ao mundo. A gente faz isso junto. Daniel sorriu de maneira cansada. Triste. Eu passei anos esperando você voltar. O som de passos acelerados aproximava-se cada vez mais. Lanternas começavam a atravessar as frestas da porta principal da sala de arquivos. Não havia mais tempo. Daniel então empurrou Caio na direção da passagem secreta. Vai agora! Antes que pudesse reagir, ouviu Marcelo gritando do lado de fora. Achei eles! O caos explodiu imediatamente. Daniel puxou uma barra metálica caída no chão enquanto Marcelo e os outros homens forçavam a entrada pela porta principal. Caio hesitou apenas um segundo observando o pai se posicionar diante da entrada como alguém disposto a impedir qualquer aproximação custasse o que custasse. Vai, Daniel gritou novamente. O desespero na voz finalmente fez Caio correr pela passagem escura carregando a mochila cheia de provas enquanto atrás dele o subterrâneo explodia em gritos, pancadas e sons metálicos violentos. Correu sem enxergar quase nada. O túnel parecia interminável. O ar faltava. O coração parecia sair pela garganta. Em determinado momento ouviu um disparo ecoar distante sob a terra. O som atravessou o túnel inteiro como trovão abafado. Caio congelou por um instante. Outro disparo veio logo depois. Então silêncio. Um silêncio pesado demais. Mortal demais. A vontade de voltar quase venceu imediatamente, mas as palavras do pai continuavam ecoando dentro da cabeça dele. Você precisa mostrar ao mundo. Continuou correndo até finalmente enxergar luz natural no fim da passagem. Saiu da abertura escondida em meio à mata fechada atrás da fazenda já perto do amanhecer. O céu começava a clarear lentamente enquanto o vento frio atravessava as árvores. Caio caiu de joelhos na terra tentando recuperar o fôlego. A mochila permanecia presa ao corpo. As provas estavam ali. A verdade inteira estava ali. Mas naquele instante nada parecia vitória. Porque no fundo já sabia o que provavelmente aconteceu dentro daquele subterrâneo. Permaneceu imóvel durante vários minutos ouvindo apenas o vento e os próprios pensamentos até perceber sons distantes vindo da estrada principal da fazenda. Sirenes. Muitas. Então viu luzes atravessando os campos ao longe. Viaturas. Caminhonetes. Carros de imprensa. Marcelo provavelmente percebeu tarde demais que esconder aquilo já não era possível. Caio então lembrou da última conversa com Marta antes de sair da casa. A verdade acaba encontrando um jeito de aparecer. E pela primeira vez compreendeu completamente o significado daquelas palavras. Horas depois, sentado dentro de uma delegacia lotada por investigadores, jornalistas e policiais federais, Caio entregou tudo. Os documentos. As gravações. Os registros financeiros. Os nomes escondidos havia décadas. A Fazenda Bela Vista tornou-se centro de uma investigação gigantesca que rapidamente revelou desaparecimentos antigos, corrupção policial e crimes enterrados por gerações. Corpos começaram a ser encontrados na parte norte da propriedade exatamente onde os mapas indicavam.
Funcionários antigos finalmente falaram depois de anos em silêncio. Marcelo foi preso tentando fugir pela Estrada Velha do Sul. Os homens ligados ao esquema começaram a desaparecer da cidade antes mesmo das primeiras operações acontecerem. E conforme os dias passavam, o nome da família Mendes transformava-se símbolo de um dos maiores escândalos criminosos da região. Mas para Caio, nada daquilo realmente importava da forma que as pessoas imaginavam. Porque por trás das manchetes existia apenas um filho tentando lidar com o fato de que reencontrou o próprio pai poucos minutos antes de provavelmente perdê-lo outra vez. O corpo de Daniel nunca foi oficialmente encontrado dentro do subterrâneo destruído parcialmente após um incêndio iniciado durante o confronto. Alguns acreditavam que morreu ali. Outros diziam que conseguiu fugir antes do colapso. Mas Caio nunca teve resposta definitiva. E talvez jamais tivesse. Meses depois voltou sozinho à fazenda Bela Vista pela última vez. A propriedade estava abandonada. Grande parte interditada pelas investigações. O velho galpão permanecia isolado sob faixas policiais enquanto máquinas trabalhavam removendo terra das áreas indicadas nos documentos antigos. O vento atravessava os campos exatamente como nas lembranças da infância. Ainda assim, tudo parecia diferente agora. O peso invisível que dominava aquele lugar havia desaparecido. Os segredos finalmente estavam expostos. As mentiras haviam acabado. Caio caminhou lentamente até a frente do galpão observando a velha estrutura destruída parcialmente pelo incêndio. Durante anos acreditou que aquele lugar guardava apenas dor. Mas agora entendia que ali também existia a única coisa capaz de libertá-lo do passado, a verdade. Tirou do bolso a pequena chave antiga que Daniel entregou antes da separação no subterrâneo. Observou o metal desgastado brilhando sob a luz da tarde e respirou fundo, sentindo pela primeira vez em muitos anos que não precisava mais fugir da própria história. Então guardou novamente a chave, entrou na caminhonete e deixou a fazenda Bela Vista sem olhar para trás, sabendo que algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas também sabendo que certos segredos, por mais enterrados que estejam, sempre encontram uma forma de voltar à superfície.